beba água. Eu já falei em diversos vídeos que os alimentos integrais trazem muitos benefícios para a nossa saúde. Mas você sabe o que é um alimento integral? É um alimento que não foi processado ou ele foi pouco processado. E por isso ele mantém a maior parte dos seus nutrientes, como as fibras, as vitaminas e os minerais. Os grãos integrais, eles são usados em toda a sua totalidade, que inclui o endosperma, o farelo e o germe. Quando há o processamento dos grãos, como grão de arroz, grão de trigo, você perde uma grande parte de nutrientes, principalmente as fibras, as vitaminas do complexo B e os minerais. Por isso que os alimentos integrais têm uma maior quantidade de nutrientes em comparação aos alimentos refinados ou brancos. Por exemplo, o arroz integral, ele tem mais nutrientes do que o arroz branco, assim como o pão integral tem mais fibras do que o pão branco. Os alimentos integrais, eles beneficiam muito a nossa saúde. E alguns desses benefícios incluem o aumento da quantidade de fibras, o que diminui as chances de intestino preso. Além disso, os alimentos integrais, eles diminuem a incidência do câncer de cólon, diminuem também a chance de desenvolver doenças cardiovasculares, porque eles ajudam a reduzir a quantidade de gorduras ingeridas através da alimentação. Inclusive, essas fibras dos alimentos integrais ajudam também a controlar o colesterol do sangue, prevenindo muitas doenças, como eu já falei. Os alimentos integrais, eles podem ser uma estratégia usada como aliada na perda de peso, porque eles aumentam a saciedade. Esses alimentos, eles demoram mais tempo para serem digeridos. E também a mastigação ela fica mais lenta, porque você demora mais para triturar, porque justamente eles são mais fibrosos. Como a digestão fica mais lenta, isso ajuda a controlar o apetite. Para a perda de peso, os alimentos integrais, como eles aumentam a saciedade, você demora mais tempo para sentir fome. Logo, você vai comer uma quantidade menor de comida, o que vai reduzir as calorias que você vai ingerir. E isso, ao longo do tempo, pode te ajudar na perda de peso. Se você tem problemas como diabetes ou pré-diabetes, esses alimentos são excelentes porque eles ajudam a evitar os picos tanto do açúcar do sangue como da insulina. Então, eles podem ser aliados no tratamento e também podem ajudar a prevenir o surgimento dessas doenças. Mas como que a gente escolhe um alimento integral? Como que eu sei que ele é integral? A resposta é muito simples, lendo os rótulos. Inclusive, eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre os rótulos. Tem uma playlist só sobre os rótulos. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, vai lá, procura aqui no canal, que tem diversos vídeos para você poder entender bem detalhadamente o que quer dizer cada item do rótulo. Mas falando de uma maneira bem simples, você precisa olhar a lista de ingredientes, porque o ingrediente que vem primeiro é o que aparece em maior quantidade. No caso dos alimentos integrais, o primeiro ingrediente que precisa vir é a farinha de trigo integral, ou o grão integral também, dependendo ali do produto. Existem alguns alimentos que a gente chama de falsos integrais, porque eles levam corante caramelo e mais farinha branca do que farinha integral. Tudo isso para disfarçar como se ele fosse integral, só que ele não é totalmente integral. E também você precisa tomar cuidado com o açúcar,
porque muitos produtos eles colocam açúcar, aumentam a quantidade para poder disfarçar o sabor do ingrediente integral, para ajudar aquele alimento a ficar mais saboroso. Mas não é porque o alimento é integral que ele não tem calorias. Ele tem calorias como todo e qualquer alimento. Em termos de calorias, o arroz branco e o arroz integral, eles são muito parecidos. A diferença está nos nutrientes, principalmente nas fibras, que o arroz integral tem muito mais fibras do que o arroz branco. A vantagem dos alimentos integrais é que eles têm mais nutrientes, eles têm um valor nutricional melhor do que os alimentos refinados, mas não necessariamente eles são menos calóricos. Muitas pessoas elas desistem do preparo dos alimentos integrais porque elas acham eles ruins ou com uma textura um pouco dura. Justamente nessa hora que entra a culinária e as habilidades culinárias que eu já falei que são necessárias para que você consiga se alimentar de uma forma mais saudável. No caso do arroz integral, você pode colocar temperos naturais, como alho, cebola, cheiro verde, se você gostar, que ajuda para que aquele arroz ele fique mais saboroso. E também, no caso do arroz integral, tem diferença de uma marca para outra. Então, tem uma marca que o arroz ele é mais duro, outra marca que ele arroz é mais mole. Então, se você quiser adotar o arroz integral, é importante que você vá experimentando diversas marcas e diversos temperos para você ver qual que você gosta mais. O pão integral é quase a mesma coisa. Tem marcas que tem um pão muito gostoso e outras marcas que você come e você fala, meu Deus, que horrível. Então, isso varia muito de uma marca para outra. Então, é importante que você vá experimentando. Então, uma semana você compra um, outra semana você compra outro, para você ver qual pão, qual marca você gosta mais. E se você quiser deixar ele mais saboroso, você pode mudar o recheio. Pode colocar requeijão, creme de ricota, que é muito gostoso e é super neutro. Não tem assim um sabor forte, mas ele ajuda a deixar o pão mais assim molhadinho, mais saboroso, sabe? Você pode colocar queijo branco se você gostar, mussarela, ou até frango ou atum, pode preparar um sanduíche. Então se você quiser adotar os alimentos integrais, é importante que você vá experimentando e testando, ver qual que você gosta mais. Se você quiser preparar uma receita com farinha integral, por exemplo, você pode colocar meio a meio. Então, metade da farinha integral e metade da farinha branca, porque isso ajuda, porque a farinha integral ela é mais seca. Então, se você fizer um bolo só com farinha integral, vai ficar super seco. Então, é interessante que você coloque meio a meio, ou um bolo, ou um pão, ou uma torta, de repente. É interessante que você coloque metade da farinha integral e metade da farinha branca, que daí não fica tão seco. E daí você pode colocar o complemento que você quiser. Se for uma torta, você pode pôr queijo, pode pôr legumes. Se for um bolo, você pode pôr frutas. Então, essas são algumas estratégias que ajudam para que você consiga colocar os alimentos integrais na sua rotina. Existem alguns alimentos integrais que você pode colocar na sua rotina, como a aveia, que a gente tem os flocos finos, os flocos grossos, a gente tem o farelo. Inclusive, tem um vídeo aqui do canal falando só sobre a aveia. A gente tem também a linhaça, a chia, são opções de alimentos integrais. A gente tem o arroz integral, o macarrão integral, o pão integral, como eu já mencionei ao longo desse vídeo. A gente tem os pães, tem alguns agora que tem a fermentação natural, ou tem os pães integrais que são industrializados. Daí é importante que você fique atenta no rótulo. Quando você for comprar um pão integral, é importante que você olhe a lista de ingredientes, porque tem muitos pães que eles têm uma quantidade muito grande de aromatizantes e conservantes.
Para fazer esse pão durar mais e para tirar aquele sabor de integral. É interessante que você prefira as marcas que têm uma quantidade menor de conservantes e aromatizantes, que daí menos industrializado esse pão vai ser. Tem alguns pães também que eles colocam uma quantidade tão grande de química para disfarçar o sabor que você come e você sente aquele cheiro, aquele gosto assim de química, não é muito gostoso. Então, é muito importante a leitura do rótulo nesse momento. Você é obrigada a consumir os alimentos integrais se você não gostar? Claro que não, você não é obrigada a nada nessa vida. Mas se você quer perder peso, se você tem problemas como diabetes, como colesterol, os alimentos integrais, eles são ótimos aliados para te ajudar no tratamento desses problemas. Ou se você sofre com o intestino preso, assim como eu, ou você acha que não fica muito saciada ao longo do dia, os alimentos integrais, eles são ótimos para te ajudar nessas questões. Você ficou com alguma dúvida sobre os alimentos integrais, algo que eu não expliquei ou que passou batido? Escreva aqui nos comentários que eu respondo você. Antes de terminar, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. O seu apoio me motiva a continuar trazendo os vídeos aqui para o canal e mostra também para o YouTube que o meu conteúdo é relevante e mostra ele para cada vez mais pessoas. Assim, você vai colaborar para o crescimento do canal. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo e até o próximo vídeo.